pleno... Olha, esse pessoal não dá folga nem no Natal. O Rodrigo Pacheco resolveu anunciar aí, na véspera de Natal, que ano que vem ele tem duas prioridades. Duas! A primeira prioridade do Rodrigo Pacheco é avançar nas PECs, que são os projetos de emenda à Constituição, que limitam poderes do STF. Ele quer porque quer que os ministros do STF tenham um mandato de 11 anos. Só que tem uma pegadinha aí, que já vou te falar. A segunda, ele quer acabar com a reeleição para presidente da República. O Pacheco quer que presidentes da República não possam mais se eleger. Também tem uma pegadinha aí. Então, dois golpes aí do Rodrigo Pacheco na véspera de Natal. Para você ver que, olha, enquanto as pessoas estão aí celebrando tudo mais, tem gente ruim tramando. Esse pessoal não descansa. É noite, é dia, é Natal, é Ano Novo. Eles não descansam. Por isso a gente está aqui lutando contra eles. Por isso aí eu peço a sua inscrição aqui no canal, ó. Faça chuva ou faça sol, até quando teve furacão na cidade que eu morava, a gente estava aqui indo para cima dele. Até quando teve terremoto outro dia, eu estava na Cidade do México, teve 3 terremotos um dia, estávamos aqui indo para cima dos fascistas. Então, um segundinho aqui embaixo tem o botão inscrever, inscreva-se. Ó, agora falar aqui sobre a tentativa de golpe que está sendo aí neutralizada em pleno Natal. Que coisa que são esse pessoal. Pois é, a primeira, o Rodrigo Pacheco se uniu aos bolsonaristas para aprovar, chegou a aprovar uma PEC que limita poderes de decisões monocráticas de ministros do STF. Tá? Irritou bem o Supremo Tribunal Federal, o que fez o Pacheco ao lado de gentalha como Flávio Bolsonaro, Magno Malta, Damares Alves. Esses são aí os amiguinhos agora do Rodrigo Pacheco, tá? Presidente do Senado, né? Aí, em plena véspera de Natal, ele diz o seguinte, olha, a gente, no ano que vem, eu vou trabalhar tudo que eu puder para aprovar o fim da reeleição para presidente. Quando perguntado aí nos últimos dias sobre o final da reeleição para presidente, que ele falava que queria, mas não falou assim contundente como agora, que não, esse é o meu projeto número 1. E o Rodrigo Pacheco dizia o seguinte, não, mas isso não vai ser para a eleição agora para prefeito de 2024, não. Os prefeitos que forem eleitos agora em 2024 vão poder se reeleger, os que estão no mandato vão poder tentar reeleição no ano que vem. A pegadinha do Pacheco é o seguinte, isso começaria em 2026. Ou seja, e é para presidente da República. Ele às vezes fala que é para todos os cargos do executivo, ou seja, aí envolve prefeito, governador e presidente, ou às vezes ele fala, não, é só para presidente da República. E aí ele diz, não, começa em 2026, ou seja, a partir de 2026, quem tiver no mandato não pode mais se reeleger, viu? Por acaso ele só quer para o mandato de presidente da República a partir de 2026, ou seja, o que o Pacheco quer é impedir o Lula de concorrer à reeleição. Obviamente, a chance dele prosperar com isso aí é muito pequena, porque vai ter ali, por parte da base governista, vai ter muita luta contra esse golpe dele. Outra das propostas que é é uma proposta que é um escárnio, é uma desgraça muito grande que o Rodrigo Pacheco quer, é acabar com a reeleição e aumentar o mandato. E aí seria assim, teríamos deputados com mandatos de 5 anos, mas deputados podem se reeleger. Teremos senadores com mandatos não de 8, como é hoje, mas de 10 anos. E aí pode se reeleger. Governadores, prefeitos e presidente da República teriam mandato de 5 anos sem reeleição. Ou seja, se você coloca um cara ruim, ele fica 5 anos roubando. E o cara sabe que não pode se reeleger, então a chance de um cara mais ou menos se tornar um péssimo prefeito, um péssimo governador, um péssimo presidente, que ele sabe que não vai se reeleger, então não tá nem aí, já sabe que tem 5 anos para roubar tudo que dá, é enorme. Gigantesca. Todo país que fez isso se tornou uma desgraça. É só ver que nenhuma das democracias europeias, dos Estados Unidos, tem esse tipo de coisa. Inclusive nos países europeus, a mesma pessoa pode ficar no poder. A Angela Merkel na Alemanha ficou 16 anos no poder. Ninguém nunca chamou de ditadura, tá? Tem país aí europeu que tem a mesma pessoa ficar 8, 9, 10 anos. Olha, o Orbán tá lá na Hungria desde 2010. São 13 anos. Ninguém chama de ditador, tá? Mas, para o Brasil, não. 5 anos no máximo, porque eles imaginam o seguinte, se alguém de esquerda ganhar, tá, fica 5 anos, mas a gente tem 5 anos para tirar. Se alguém de direita ganhar, 5 anos, tem um ano a mais aí para roubar, para saquear o país. Imagina se fosse 5 anos, estaríamos ainda no governo Bolsonaro, só para você ver. Tem gente de esquerda que diz, mas Thiago, hoje um cara ruim fica 8 anos. Não. O cara que é ruim não se reelege. Ah, mas tem uns que se reelegeu foi porque o povo quis. Vou dar um exemplo aí na esquerda.
O Haddad foi prefeito de São Paulo, não se reelegeu, com a máquina pública e tudo. Foi assim, um péssimo na comunicação, chegou a ser eleito o melhor prefeito do mundo por 2 revistas europeias, por tudo que fez em São Paulo, plano piloto, as ciclovias, tudo mais, e não se reelegeu. Tem prefeitos que não se reelegem, tem governadores que não se reelegem, o Bolsonaro não se reelegeu. Ah, mas eles têm a máquina pública, quando o cara é corrupto... Se ele é ruim, não se reelege. Se reelegeu é porque o povo escolheu. E se o povo escolhe, escolheu. Melhor do que ficar 5 anos um ruim. Mas, enfim, essa não é nem a discussão. A discussão é o golpe. O que querem é o seguinte, é limitar o Lula. E aí vem a segunda parte aí do golpe do Rodrigo Pacheco, que é o seguinte. Ele quer mandato para ministros do STF, mas tem a pegadinha. Tem a pegadinha. No Brasil, em vários outros países do mundo, existe uma coisa que, em português brasileiro, se chama direito adquirido, que é o seguinte, quando alguém tem um direito que já foi adquirido, você não pode fazer uma lei nova para retirar um direito. Os ministros do STF atuais, eles têm o direito adquirido de se aposentarem apenas aos 75 anos de idade. Se eles quiserem se aposentar aos 74, 73 ou antes, eles podem. Se eles quiserem se aposentar aos 76, já não podem, tem que ser aos 75 anos. A aposentadoria é compulsória. Se você limitar os mandatos para ministros do STF a apenas 11 anos, o que vai acontecer é o seguinte, apenas os próximos indicados é que terão mandatos de 11 anos. Então André Mendonça, que vai ficar lá mais 27 anos, vai continuar lá 27 anos, não vai ficar só 11. Mas se o Lula se reelege, todo mundo em Brasília trabalha com a hipótese de que o Lula vai ser candidato à reeleição e de que o Lula vai ganhar com um braço amarrado nas costas. Todo mundo trabalha com essa hipótese. Se o Lula se reelege, os próximos 2 ou 3 que ele indicar que ele vai ter no segundo mandato, ficariam só 11 anos. Então os ministros indicados pelo Lula ficam 11 anos. O Cássio Nunes, o André Mendonça, outros aí, vão ficando, e ficando, e ficando. Ou seja, para limitar os poderes do Lula mesmo. Já pensando assim, ó, o Lula vai fazer um bom governo, a economia está decolando, a maior revista de economia do mundo, a The Economist, também, na véspera de Natal, elogiou o governo Lula, falou que o Brasil voltou ao cenário, que depois de um neoliberalismo de Araque do Bolsonaro, finalmente agora o Brasil realmente decolou, não é um governo neoliberal como eles esperavam, mas eles queriam, né? Mas é um governo aí que está conseguindo retomar investimentos no Brasil, agora com o PAC vai voltar o Brasil com tudo ao cenário mundial. Pois bem, o que se espera é que isso vai melhorar a economia. Melhorando a economia, não tem fake news que faça com que a pessoa que não tinha nem onde cair morta e depois de alguns anos o seu maior problema é nossa, a gasolina aumentou e o meu carro, eu vou pagar agora um pouquinho mais na gasolina, a pessoa que não tinha nem onde cair morta antes, esse era o problema. Ou seja, a pessoa que melhorou muito de vida, essa pessoa não tem como convencer essa pessoa a não votar no governo. Obviamente, depois de muitos anos, as pessoas esquecem de onde vieram e passam a culpar o governo. É o que aconteceu lá no governo Dilma. Mas o que se trabalha em Brasília é com a hipótese de reeleição do Lula. E aí, o que eles pensam é o seguinte, vamos limitar, ou não deixar o Lula se reeleger, concorrer à reeleição, ou, caso ele concorra, limitar aí bem os poderes que o Lula vai ter. E limitar os poderes do STF, por quê? Porque hoje no Brasil, a gente vive uma espécie de parlamentarismo que não é um parlamentarismo verdadeiro. Porque no parlamentarismo verdadeiro, como é na Espanha, em alguns países europeus, funciona o seguinte, imagina que o Lula é do PT, e para você votar no Lula, você tem que votar em um deputado do PT. Porque o voto é por partido, você vota não na pessoa, e sim no partido. Então, os partidos depois, quando são eleitos, as suas bancadas fecham questão para o nome de um dos deputados que tem ali. Então imagina o Lula, deputado líder do PT, todos os partidos da base aliada fecham questão e dizem, ó, apoiamos o Lula. Aí o Lula tem maioria, ele se torna presidente. Quem não tem maioria não vira presidente. Tiago, e se ninguém conseguir maioria? Novas eleições, até que alguém tenha maioria. É assim que acontece no parlamentarismo. No Brasil não. Você pode votar no Lula do PT 13 para presidente e votar no Arthur Lira para deputado, por exemplo. Então o que acontece é que o Centrão tem muito mais poder, porque se fosse um parlamentarismo verdadeiro, o Lula teve 40 e tantos % dos votos no primeiro turno, 48, teríamos 48% dos deputados do PT. Seria assim um parlamentarismo verdadeiro, e aí o Centrão não teria poder de barganha. Então eles querem manter as coisas como estão, até dar mais poder para o Centrão e tirar mais poderes do Lula. A Gleisi Hoffmann já chegou na voadora, já falou que, olha, essa proposta é uma palhaçada porque o país precisa de previsibilidade. Você tem um governo que é bom, a previsibilidade, que é o que tem hoje, é o seguinte, o Lula, indo bem o governo dele, continuando aí de vento em popa, o Lula fica mais 6 anos. Quem vai investir no Brasil sabe, ó,
nos próximos anos, a política econômica do Brasil é essa. A não ser que aconteça uma crise, alguma coisa, ou que ele perca a eleição e venha outro projeto, mas se continuar assim, com a economia indo bem e tudo mais, a expectativa é essa e aí dá para investir. Prepare-se, porque vai ser muito árdua a luta aí nos próximos anos. Peço sua inscrição no canal para a gente lutar aqui juntos. Falou!